Olá, seguidores. Nesse vídeo eu vou comentar sobre a situação do Grupo Pão de Açúcar e os fundos imobiliários. Pretendo comentar aqui sobre aqueles fundos que vão ser impactados e de que forma vai acontecer esse impacto. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. E aqui dois recados antes, estou gravando aqui na terça-feira às 10h16 da manhã, tá? Então talvez pode ter mais uma informação que saia depois disso. E lembro vocês que já gravei um vídeo muito parecido com esse, exclusivo para membros, já tem algum tempo, mais de uma semana eu acho já, tá? Então, quiser ter informação com mais antecedência, torne-se assinante aqui do canal. Ok, então vamos aqui para a notícia da recuperação extrajudicial. Eu vi aqui primeiro no site da Brasil Journal, excelente portal de notícias, tá? Mas então, vamos aqui para alguns trechos mais importantes. Então, aqui, já logo no primeiro trecho, a gente tem o ponto mais importante dessa notícia. Aqui, ó, o Grupo Pão de Açúcar fechou um acordo com seus principais credores e protocolou um plano de recuperação extrajudicial. Então, aqui o que tem de importante. Aqui, ó, fechou um acordo, ou seja, eles negociaram aqui com os credores, principais credores, né? Então foi uma coisa que foi negociado, não foi algo assim que pegou os credores de surpresa, igual teve muito caso aí, principalmente aconteceu muito com Fiagos, né? Onde pegou o mercado completamente de surpresa, negociou nada com os credores, já foi metendo uma recuperação judicial. Teve muito picareta mesmo, muito produtor rural picareta lá nos fiagos, né, que poderiam estar resolvendo o problema vendendo patrimônio da pessoa física, mas optaram por ir pela recuperação judicial. Mas aqui não, parece ser algo mais negociado, mais, menos um pouco mais amigável. Então aqui não é bom, né? Mas menos ruim aqui a situação aqui desse pedido de recuperação extrajudicial. E que também o próprio fato de ser uma recuperação extrajudicial, tá? Extrajudicial, isso aqui é palavra importante, não uma recuperação judicial. Então isso aqui parece algo que está tendo que fazer recuperação sem envolver a justiça. Aqui então eles estão negociando diretamente com os bancões, né? Com o Itaú, HSBC, esse tal de Rabobank e o BTG. Então aqui esses credores têm 46% das dívidas da empresa. Aqui eles colocam plano prevê a suspensão do pagamento de juros e execuções judiciais por 90 dias das dívidas não operacionais da empresa, somam cerca de 4,5 bilhões de reais. Então, daqui a pouco eu vou falar sobre essa questão aqui, tá? Mas antes vou passar por mais um trecho aqui da matéria aqui do Brasil Journal. Então, aqui antes de ir para falar na prática dos fundos imobiliários, é que essa matéria ela trouxe para a gente a situação da empresa, que realmente é bem grave mesmo. Aqui, ó, fala que em 2025 o custo de caixa livre operacional somou 699 milhões de reais, que é o que é suficiente para pagar o custo da dívida de 920 milhões de reais, e que estima aqui um pagamento de 400 milhões em maio, outra parcela de 1,2 bi em julho. Então aqui a empresa basicamente estava vivendo para pagar dívidas, né? E como esse tipo de empresa que está bem enrolada, eles acabam tendo dívida, principalmente dívidas de curto prazo, né? Então isso aqui estava apertando bastante o fluxo de caixa da empresa. E aqui quando a gente olha o balanço aqui da empresa, a gente teve aqui, ó, por exemplo, aqui o custo financeiro deles nos 24, 595 milhões. Em 2025, com a Selic lá nos 15%, 920 milhões de reais. Então realmente estava pesando bastante. Aqui outro ponto para a gente ver como é que a situação estava feia. Aqui a dívida líquida no final dos 24 era de 1,4 bi e pulou para 2 bilhões de reais aqui no final de 2025. Então realmente aqui é uma situação quase que insustentável, né? Ok, agora comentando sobre os impactos sobre os fundos imobiliários. Primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é identificando aqui quais os fundos impactados.
Primeiro aqui sobre aqueles ativos, os fundos de crédito. É, aqui vocês estão vendo uma relação dos fundos impactados aqui, dos fundos de papel. Isso aqui é um book de CRIs. Isso daqui eu obtive no site, no blog do Melston Investidor. Depois é uma pesquisada lá. É realmente um portal muito de excelente qualidade mesmo, tá? Esse daqui, ó, Melston Investidor. Deu uma pesquisada aqui, dá uma entrada no blog dele e pesquisa por book de CRIs. Esse aqui realmente ele faz um trabalho excelente, tá? Esse aqui é um dado que não, pelo menos não sei se teria como obter de forma automática. Então, rapaz, teve que ir lá em CRI por CRI e catalogar isso aqui tudo numa planilha. Então, isso aqui é um trabalho manual muito pesado, tá? Realmente, isso aqui até me lembra do começo aqui, que eu estava trabalhando, fazer esse trabalho aqui bem pesado mesmo, ficar coletando segmento de cada fundo de papel. Isso aqui realmente é muito trabalhoso, tá? Extremamente muito trabalhoso mesmo. Então, dê uma passada aqui no portal desse rapaz, tá? Realmente faz um bom trabalho. Mas ok, então aqui vocês estão vendo o compilado dele de fundos que tem exposição ao grupo Pão de Açúcar. Então aqui tem um pouquinho em AFH11, BCRI, até a HGCR aqui. Não, a HGCR pegou aqui LogPar, porque eu pesquisei por GPA, né? Apareceu LogPar, então o ICR não tem não. Mas que se destaca aqui é MXRF, mas com exposições bem pequenas aqui em cada um dos CRIs. Essa maior exposição mesmo que eu conheço vai ser aqui no XPCI11, temos aqui em outubro dos 25, e PC e P11, mas PC e P11 está na forma de um FI. Vou mostrar aqui para vocês. PC e P11, aqui o fundo de papel da pata, antigo CVB11. Aqui vocês vão ver que o principal ativo do fundo de maior representatividade, com 5,4% do PL, é esse aqui, ó, FII Renda Preferencial GPA, GPA Grupo Pão de Açúcar. Então aqui eles criaram um FII proprietário aqui para estruturar uma dívida. Esse aqui não é um fundo normal, tá? Isso aqui acontece geralmente quando o gestor ele quer evitar os custos de intermediação de uma securitizadora para estruturar um CRI. Então, quando você elimina intermediários, você acaba conseguindo pactuar melhores taxas, né? Você tem menos custos. Então, imagino que seja isso que foi feito aqui. Como é que foi a estruturação desse FII? Infelizmente, a gente não tem um descritivo desse tal FII Renda Preferencial GPA, mas imagino que seja uma estrutura similar ao que a gente tem no Risa Terrax. Então, o fundo deve ter aqui a propriedade de alguns supermercados e através do pagamento de aluguéis ele vai pagando aqui as parcelas de juros e o IPCA provavelmente deve ser com a venda dos imóveis, né? Então aqui é um caso positivo, onde a gente já deve ter a garantia em nome do fundo. Ok, vamos ver o que mais que vamos ver se XPCI11 ainda tem essa exposição elevada ao grupo Pão de Açúcar. Hum. GPA, GPA Sale Leaseback. Então, parece ainda ter uma exposição alta ainda aqui, ó, 4,90%. GPA TRX 1,78. GPA, parece que esse XPCI11 tem uma exposição bem elevada aqui ao grupo Pão de Açúcar, sim, tá? Mas aqui tem um ponto a falar com vocês com relação a essas dívidas do grupo Pão de Açúcar. Muitas delas estão aqui com o fundo TRXF11, com o fundo da TRX. E aqui é o seguinte,
Aqui, muitos desses casos, acredito que o fundo não pode até mesmo vir a arcar com esses parcelas, mesmo que a TRX fique um tempo aqui sem pagar aluguel, um ponto que eu vou comentar com vocês daqui a pouco, quando falar dos fundos de tijolos impactados, do próprio FII arcar com isso, porque, por exemplo, TRBL11, quando teve aquele problema com os Correios pararam de pagar o aluguel, então não tinha o valor para pagar as parcelas de juros do CRI, lá do TRBL11, que foi uma compra alavancada, aquele compra imóvel dos Correios. Daí o que aconteceu foi que TRBL11 tirou para fazer o pagamento desse CRI. Então, esse aqui é um ponto que eu vejo como bem positivo, tá? A TRX não quer que aconteça a alienação desse imóvel. Então, muito provavelmente, eles vão arcar com esse, com essas parcelas de juros aqui nesses CRIs do Grupo Pão de Açúcar. Aqui seja uma forte possibilidade disso vir a acontecer. Ok, agora eu vou comentar aqui com vocês de forma bem rapidamente sobre os principais fundos de tijolos que estão sendo impactados por essa recuperação extrajudicial. Começando aqui por TEP 11. Falar aqui de forma bem breve, que o vídeo já está ficando bem extenso e eu pretendo, para algum desses fundos principais deles, é, gravar vídeos dedicados sobre a situação de cada um deles. Mas então, aqui em TEP 11 a gente tem uma exposição de 22% ao grupo Pão de Açúcar, sendo que essa exposição deve reduzir aqui por conta desse top center ainda não está gerando toda a receita. E aqui foi uma mancada da Telos, tá? Mesmo antes da situação do Grupão de Açúcar se complicar, eu já achei que foi um erro deles, essa concentração aqui, um devedor no imóvel que tá aqui numa localização que eu não gosto tanto assim, tá aqui, ó, aqui é a Paulista, né? Tá aqui numa área perpendicular. Então aqui é uma região que eu não vejo como muito positiva. É, enfim, aqui pelo menos tem um contrato atípico, mas tem que ver como é que eles vão fazer, se eles vão ficar realmente inadimplente, que a gente está falando de uma recuperação que ela é extrajudicial, então, em tese, é uma negociação com credores específicos. Não sei como é que eles vão proceder aqui, fazer o não pagar, se vão pagar ou não os aluguéis. Quando é uma recuperação judicial, os aluguéis que estão em atraso, eles têm lá, ficam lá paralisados, sem pagar, acabam entrando no bolo da recuperação judicial. Mas se a empresa ela continua a ficar inadimplente, aqui o devedor, o proprietário que ele tem o direito aqui de fazer o despejo aqui do grupão de açúcar. Que o problema é que o imóvel ele não está tão bem localizado. Pelo menos não vejo tantas negociações acontecendo aqui nessa região. Também é um monoimóvel, outro ponto que é negativo. Então, com certeza aqui foi uma bola fora da Telos, tá? Uma baita de uma bola fora. Ok. Depois vou detalhar isso aqui num vídeo falando apenas sobre TEP 11. Agora, outros fundos que são impactados por isso, pela ação judicial no Pão de Açúcar. Aqui a gente vai ter também BRCA11 da Bresco. Aqui tem exposição de 7%. Aqui é um galpão logístico, menos mal, né? Não vou falar mais que depois pretendo fazer um vídeo sobre o Bresco. Tem tempos que não falo sobre ele. Agora aqui em imóveis de renda urbana, a gente vai ter impacto em testes F11 e em GAD 11. Inclusive, isso aqui talvez seja um dos fatores que esteja levando a queda dos ativos, né? Deixa eu ver como é que tá aqui o mercado. Por enquanto tá batendo tanto em testes F11 não, tá? Tá aqui nos 92. Lembrando que tem uma pequena defasagem aqui de 15 minutos aqui do Google Finance. E aqui vocês estão vendo o Clube FI travado, né?
Tem um tempo que vem comentando isso, Clube FI, tô fazendo propaganda negativa gratuita aqui pelo fundo com esses lerdeza deles. Então aqui temos Gary 11 se recuando para 8,40. Então vamos ver aqui a exposição desses dois fundos. Testes F11, ele está com exposição de quase 8%, sendo que isso aqui tende a diminuir. Acho que vai ter uma nova compra aqui do Albert Einstein, diminuiu um pouco desse valor. Então já foi bem maior essa exposição. Já em Galeão, se não estou enganado, são 14% de exposição ao grupo Pão de Açúcar. Aqui nesse caso de renda urbana, eu vejo como positivo, né? São supermercados, então tem uma demanda muito grande por esse tipo de imóvel e geralmente eles estão bem posicionados. Então aqui são casos que também vejo como que não venha a ter uma dor de cabeça muito grande. E o pior de Gary 11, nesse final de semana eu gravei um vídeo dele, ainda não tinha saído essa notícia, né? Enfim, vou regravar não. Mas, é, enfim, então essa aqui que acredito que seja a situação. É, poderia ter sido bem pior, tá? Numa caso de recuperação judicial, mas ainda temos que monitorar o que vai acontecer daqui em diante. Então, já segue o canal, já pensei em ser assinante aqui para ter ações bem mais frescas também. Então é isso, peça seu like, se inscreva aqui no canal. Lembre-se, nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.